quando ele quer nos ensinar. Vocês lembram que ontem nós falamos de Samuel 15 e a maneira como Saul desobedeceu a Deus, e então Deus pedindo que ele destruísse os amalequitas e os animais e tudo que eles tinham, e mesmo assim Saul fez a maneira dele, né? Tentando dar um jeitinho, né? Livrando o rei amalequita ali, como quem protegesse alguém. E aí Samuel explica, né? Ele fala que Deus prefere obediência ao sacrifício, que Deus prefere muito mais que nós estejamos em plena obediência do que ter que fazer ajustes e consertos por causa dos nossos erros, do que ter que sacrificar alguma coisa porque nós pecamos contra Deus ou nós falhamos contra alguém. Imagina uma cena em que você tem uma discussão com uma pessoa e você percebe que está errado, e na percepção desse erro, você sabe da responsabilidade de ter que chegar nessa pessoa e pedir perdão. Esse processo todo, ele é conflitante porque, ao passo que você tem que se dobrar, né, que você tem que se humilhar para pedir perdão, assumindo que você errou, tem pessoas que têm mais dificuldade, outras menos para fazer isso, você ainda fica se questionando se aquela pessoa vai aceitar o seu perdão. Se ela vai aceitar que as coisas voltem a ser como era antes. Quem aqui é casado sabe muito bem como é que funciona uma DR, né? Uma discussão da relação, do que aconteceu, do que o outro fez. Às vezes um relacionamento de pais para filhos, quando os pais têm que corrigir os filhos, quando o irmão Antônio comenta aqui sobre algumas situações que eles precisam corrigir os filhos, eles entram num acordo. Mas o ajuste tem que ser feito. Porque a gente sempre vai ensinar isso para os nossos filhos ou para as pessoas que nós amamos. É melhor obedecermos do que sacrificarmos. É muito melhor. E aí, Samuel fala, né, que Deus ele tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, mais do que a obediência? Não. Deus prefere obedecer. A obediência agrada a Deus. E isso sim, a própria obediência, gente, se torna um motivo de louvor a Deus, de adoração a Deus, porque a gente faz aquilo que Ele quer. E aí em Samuel 16, quando Samuel ouve Deus falar que ele deveria ir até a casa de Jessé, porque ele ia ordenar um outro rei, essa preocupação de Jessé de dizer, a preocupação de Samuel de dizer, como que eu vou para lá? Se Saul souber disso, ele me mata. Então percebam como era a relação de ordenança entre Samuel, que recebia isso por Deus, mas também a questão do respeito com relação ao rei que servia o povo e que o povo servia. Existia, sim, uma questão de temor ali, não só um temor por quem Saul era, mas temor por como Saul agia. E a gente percebe que Saul já tinha um temperamento difícil, né? Até quando ele assumiu como rei, o temperamento dele, o posicionamento dele como homem, como aquele que controlava os seus próprios nervos, começou a mudar. Não sei se foi soberba, né? Se ele começou a se achar a última bolacha do pacote, mas as pessoas tinham medo que ele puxasse a espada ali, né? E Deus dá essa estratégia para Samuel: leve um novilho. O ponto inicial, gente, não era fazer sacrifício e levar o novilho. O ponto inicial era vá e escolhe, e você prepara ali o rei que eu vou escolher. Mas Deus, ele sempre nos dá estratégia quando nós estamos numa faixa de anseio, de medo, de angústia, de incerteza. Deus sempre vai dar para a gente um escape. Então é importante que vocês apresentem para Deus todas os seus anseios, a sua ansiedade, as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Então Samuel fez o que Deus disse, né? E quando ele chegou a Belém, olha só o que aconteceu: as autoridades da cidade
estavam tremendo de medo quando encontraram Samuel. E perguntaram para ele: você vem em paz? E aí eu pergunto para você, como é que as pessoas te qualificam quando te encontram? O que elas esperam de você? Será que quando nós nos encontramos com elas, elas sentem alegria, preocupação, peso, acusação? Nós temos sido representantes da palavra viva? Ou a gente acaba sendo identificado como como pessoas que só apontam os erros e faz acusações? Nós somos representantes do Pai, do Deus vivo, mas nós também somos aquela pessoa que tem, tem necessidade de fazer ajustes e consertos para cumprir aquilo que Deus cobre e ordena de nós? Nós temos sido referência da palavra, e é importante a gente ter essa linha tênue entre as pessoas terem temor pelo que vão ouvir da nossa boca ou terem medo. É muito diferente, né? O temor causa respeito, né? Gera um respeito, gera um desejo de ouvir para aprender melhor. O medo gera insegurança e pavor. E algumas pessoas se fecham, provavelmente, da maneira como a gente está levando essa palavra. A gente pode falar coisas para as pessoas no amor ou pela dor. Porque se a gente se envolve no processo da raiva, como Saul fazia, né, constantemente, para mim, ele estava sempre com ira, com raiva de alguém, se arrependendo de não ter morrido na noite anterior. Né? Essa é a sensação que eu tenho, às vezes, de Saul. E aí, quando Jessé chega na cidade, que ele pede para as pessoas se consagrarem, porque ele foi ali para fazerem um sacrifício com ele, Jessé apresentou os seus filhos e os consagrou, mas não estavam todos ali. Então, somente os 7 filhos que estavam ali com ele foram consagrados com o profeta. Então, Jessé, que ele era um belemita, né, descendente do povo hebreu, ele se estabeleceu naquela região antiga da Palestina, às margens do Rio Jordão. Para quem não se lembra, Jessé foi filho de Obed e neto de Boaz. Né? Lembram lá de Ruth, Noemi? Ruth casou com Boaz, teve Obed, né? E Obed, então, foi pai de Jessé, avô de Davi. Olha que bênção, né? Jessé, ele era um homem simples, ele era pastor de ovelhas. Enfim, quando chegaram, né? Samuel viu Eliabe, homem bonito, robusto, forte, né? Afeiçoado. Então, ele falou: nossa, é esse o cara. Com certeza é esse que Deus vai ungir como rei. Ele tem presença, o garoto. Devia ser de fala boa, né, o menino? Chegou já cumprimentando. E aí, profeta, como é que vai? Por favor, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. E o Senhor falou: não, Samuel, peraí, não olha para a aparência do garoto, não. Nem para a altura dele, viu? Aí Deus já deu um spoiler, né, gente? Porque eu rejeitei. Deus sabia quem era Eliabe. E mais para frente vocês vão entender o porquê. Garoto presunçoso, obstinado, prepotente. E Deus não queria uma pessoa dessa como rei. Então, Deus fala assim: o Senhor, eu vejo o coração das pessoas, eu não vejo a aparência. Então vamos lá, vamos para o próximo, né? Qual o próximo da fila? E assim, lá em Isaías 55, de 8 a 9, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então,
Samuel agiu da mesma forma que Saul e considerou a aparência, né, a importância de que ele tinha como rei, ao invés de avaliar as práticas pelo coração, né, obstinado, desobediente, autossuficiente, cheio de si, que são coisas que a gente precisa tratar em nós para procurar uma mudança continuamente, diariamente. Então, Samuel, ele sofreu muito por causa de Saul, porque Deus rejeitou como seu ungido. Eu imagino que Samuel deve ter entrado num conflito, né, gente? Porque Deus acabou ungindo a Saul por causa da escolha do povo. Mas aí a gente volta no versículo que eu acabei de ler, né? Deus, ele não... Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que pedir para Deus sondar o nosso coração, para Deus observar o que a gente está pensando ou desejando, porque o nosso coração é mau. Ok. E aí, depois dele ter apresentado lá os filhos, e Deus falando, esse não, esse está fora, esse não serve, não é esse. E aí Jessé pergunta para ele assim, todos os teus filhos estão aqui? Tô achando uma coisa estranha, porque não é nenhum desses. E aí Jessé fala o seguinte, gente, eu ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Esse mas, ele tem todo um segredo escondido nesse mas, né? O mas, gente, ele reforça uma ação corriqueira de ajuste ou explicação, de desculpa, né? O mas aqui, ele entra como uma desculpa. Então, ele reforça uma ação corriqueira de excluírem Davi, porque ele era o filho mais novo. Ele provavelmente, né, já estava até acostumado a ser menosprezado, esquecido, despercebido, excluído. Porque cá entre nós, gente, que pais em sã consciência mandam um garoto jovem, ele era adolescente, tinha lá seus 14, 15 anos, talvez, 15, né? Manda o garoto por dias fora de casa para cuidar de ovelha no meio do nada, para procurar pasto, para enfrentar urso, leão, noites no relento, porque era longe para onde ele não ia e voltava no mesmo dia. Não pegava metrô e voltava no final da tarde. E aí, quando fala, vai buscar o garoto, vai buscar onde, gente? Aonde está esse menino? Certamente, esse vá buscar o garoto não significa que eles sentaram enquanto a mulher de Jessé fazia um cafezinho e eles tomavam até o menino voltar. Esse processo demorou um pouco. Então, imaginem todo esse trajeto, né? Alguém sai para buscar Davi, chega lá, fala para Davi, pega tudo, vamos embora, e assim, Davi veio com o quê? Com as ovelhas. Então, voltou com o rebanho, porque ele não ia deixar as ovelhas sozinhas lá. Não é verdade? Então, vejam isso. Ele era apenas um jovem nessa época, né? Se até o seu próprio pai achava que ele era muito jovem ou insignificante para convidar para uma festa com o profeta, não deu a ele a importância que ele merecia. Ele merecia, mas as pessoas não davam. Então, certamente ele era um candidato improvável para o pai, né? Para que Samuel tivesse em mente naquele dia de ordenar como rei. E quantas vezes nós tentamos justificar algo para não fazermos o que deve ser feito? E a gente vem com esse mas. Vamos seguir então. Então Samuel disse: traga-o aqui. Nós não sentaremos para comer enquanto esse garoto não chegar. Olha isso. Finalmente chegou alguém para dar a importância de que Davi merecia, a honra que ele merecia como filho naquela família, como ser humano, como servo. Então, Samuel deixou ali decretado naquele momento que existia, assim, a necessidade de honra e respeito, de inclusão, reconhecimento da importância e igualdade. Quando Jessé fala para Samuel, perdão, quando Samuel fala para Jessé, nós não nos sentaremos à mesa para comer. Será que eles já estavam sentados à mesa? Será que eles já estavam prontos para servir lá a refeição?
E Samuel disse, não, não, todo mundo é importante aqui, pode buscar o garoto. E o rapaz veio, e olha o que a Bíblia diz. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. A Bíblia fala o que dos irmãos de Davi? Como eles eram? Comenta que Eliabe era alto, de boa aparência, né? Ele era alto. Mas a Bíblia detalha Davi como ruivo, de belos olhos e boa aparência. Davi, ele era o mais novo dos filhos homens. Isso pode justificar o tratamento inferior que ele recebia, o desdém, né? E o trabalho que foi dado para ele para cuidar das ovelhas, porque ovelha é uma coisa simplesinha assim, né? Bichinho, vai lá pegar os bichinhos para cuidar. E ele ficava muito tempo fora de casa. Então, apesar da sua pouca idade, ele já tinha responsabilidade por cuidar e defender em meio aos perigos constantes. Então, Davi, em Salmo 69:8, olha o que ele diz: tornei-me um estranho para meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Tornei-me um estranho para meus irmãos. Mais para frente a gente vai falar um pouco disso. Bom, Samuel foi lá, apanhou o jarro, né? Com o óleo, e em meio aos irmãos de Davi, ungiu o garoto. E a partir daquele dia, diz a Bíblia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele dia. Eu fico me perguntando se durante as pastagens entre as ovelhas, Davi enfrentando os perigos, o frio, fome, chuva, era cuidado por Deus. A partir daquele momento em que ele recebeu o Espírito do Senhor, ninguém mais ia segurar esse menino. Ninguém mais. E em contrapartida, né, no versículo 14 de Samuel 16, diz que em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Eu acho isso tão particular, porque assim, a rejeição de Saul foi tão intrínseca, foi tão forte, que o Espírito de Deus não quis mais ficar nele. Eu me lembro de uma época que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, e eu fui conhecer o mundo. Não fui tirar passaporte não, gente, eu fui mesmo conhecer o mundo. Fui para balada, eu queria só saber de festas, eu voltei a fumar, eu bebia, estava vivendo a minha vida. Eu trabalhava no escritório de advocacia, e uma senhora da limpeza, pela manhã, ela sempre passava pela minha mesa para me cumprimentar, e a gente conversava um pouquinho. E um dia ela chegou para mim e falou assim, filha, eu preciso te dizer uma coisa, o Senhor me visitou essa noite, e disse para você voltar para os caminhos dele, porque eu tenho te falado diariamente para você tomar o caminho do Senhor de volta, e você tem desobedecido. Mas agora eu te digo, o Senhor mandou te dizer, volte para os caminhos dele, enquanto o Espírito Santo quer te convencer do pecado e do juízo, porque o dia que ele decidir não mais, não vai ter volta. Aquilo me chocou de uma tal maneira, porque o temor de não ter o Espírito Santo falando comigo mais, porque eu ouvia a voz do Espírito Santo, eu sentia dentro de mim dizendo, filha, sai disso, vai para sua casa, vai embora, suas filhas são pequenas, estão te esperando. Às vezes minhas filhas ficavam com a minha mãe, ou ficavam com alguma amiga, enfim, que vinha dormir em casa. Mas aquilo me chocou, e aquilo foi para mim uma sacudida. Eu falava, não quero perder o Espírito Santo, então eu vou largar tudo. E eu larguei e voltei para os caminhos do Senhor. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus por aquela vida que foi usada. E aí, os servos de Saul disseram, há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Porque eles perceberam a mudança de Saul. Saul já era, né, meio bronco. Ainda sem o Espírito Santo para direcionar, e com o espírito maligno ali, imagina quantas atrocidades esse homem não passou a fazer. Ao ponto dos servos mesmo falarem para ele, olha, tem um espírito maligno que Deus mandou aí para te atormentar.
Para te castigar. No 16, diz que o nosso Senhor, olha o que os servos dizem para ele, que o Senhor mande estes teus servos. Eles estão se colocando à disposição. Amém, querida, amém. Eles estão se colocando à disposição do rei para falar, deixa a gente fazer isso por você, né? Ele diz assim, que o nosso Senhor mande estes teus servos, eles se comprometendo em amor pelo rei. Deixa a gente procurar um homem que saiba tocar harpa. Olha, buscando uma solução. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem vai tocar harpa e o Senhor vai se sentir melhor. Cura. Então eles se colocaram na brecha para tentar arrumar uma solução e trazer um processo de cura para Saul. Esses servos certamente amavam esse rei. Ou eles amavam muito, eles estavam desesperados porque sabiam que a coisa ia piorar bastante com aquele espírito maligno ali, tomando as decisões que antes eram tomadas pelo Espírito de Deus. Olha como é preocupante. Nós termos que decidir a quem nós vamos servir todos os dias é uma decisão, gente, isso é uma decisão diária. A quem você vai servir hoje? Você vai fazer aquilo que Deus te ordenou a fazer? Ou você vai se embrenhar numa festa do oba-oba e seja lá o que Deus quiser no seu conceito, né? Porque Deus tem pensamentos bons, perfeitos e agradáveis a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, diz a Bíblia. Mas nós temos aquele tal do livre-arbítrio que misericórdia muitas vezes nos tira da presença. E aí alguém comentou assim, Davi é um guerreiro valente, que sabe falar bem, ele tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então, se fez conhecido. E de novo a Bíblia relatando quem era Davi, né, gente? Ruivo, boa aparência, sabia falar, inteligente, valente, guerreiro. Olha quantas qualidades Davi tinha. Não era para ter sido escolhido por Deus? Meu Senhor amado. Então Saul mandou os mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Olha como Saul já sabia do garoto. Já deram a ficha completa, o currículo do Davi foi ali entregue, né, para o dono da empresa. Ó, pode contratar que o menino é bom. Né, teve o tal do QI, né, que indica. Então Jessé apanhou um jumento, carregou de pães, colocou um odre cheio de vinho e um cabrito e enviou a Saul por meio de seu filho Davi. Saul só mandou buscar o garoto, mas Jessé, obediente, sabendo que existia um rei sobre ele, do qual ele ainda servia, ele e a família dele obedeciam a um rei terreno, mandou o garoto com presentes para o rei, para agradar, para dizer para o rei quem ele significava naquela família. E será que a gente não faz o mesmo quando o Senhor nos chama? A gente faz isso quando Deus chama a gente para uma obra? A gente tem oferecido a Ele sacrifícios vivos, diários? A gente tem oferecido a Ele o nosso corpo, a nossa essência, a nossa mente, o nosso coração, para agradar a Deus? Qual é a oferta de gratidão que a gente tem levantado no altar? Todos os dias. Quem aqui nunca teve a experiência de, na hora de dar o dízimo, sentir o coração ferver de alegria, de graça, de gratidão a Deus, e dizer, Deus, está aqui o meu dízimo, tudo que o Senhor proveu, está aqui uma parte mínima de todas as coisas que o Senhor me deu. Que alegria poder entregar na tua casa o meu dízimo. E aí você tem o desejo de dar uma oferta. Você abre os seus armários e fala, Deus, o que eu posso levar para a tua casa hoje?
além da minha vida? Como que eu posso servir a tua casa hoje? Eu posso levar um alimento para alguém? Eu posso dar uma oferta especial? Eu posso escolher um irmão hoje para levar uma oferta especial? E aí você separa lá um valor que Deus coloca no teu coração, você põe dentro do envelope. Gente, o que eu estou falando para vocês é muito pessoal, tá? São experiências que eu tive em dar e receber. E você ora dizendo, Deus, me mostra em quem o Senhor vai derramar o seu óleo hoje. E você vai nessa pessoa e entrega essa oferta e tenha certeza de que Deus tem prazer nisso. E você abraça essa pessoa e diz, eu estou contigo. Você pode nem conhecer a pessoa, gente, sabe o que essa pessoa está passando. Levar um alimento, levar as roupas. Tem roupa no seu armário que você não usa há mais de um ano, esperando vir a próxima estação para ver se vai te servir. Esperando emagrecer para ver se vai servir. Esperando engordar para ver se vai servir. A roupa que está grande ainda. Não, Deus tem novidade de vida. Tira o velho para dar lugar ao novo. Abre esses armários aí, abre o teu celeiro. Tem muita coisa aí sobrando. Vai separar. Fala, Deus, eu quero te dar mais do que a minha própria vida, o meu próprio coração. Eu quero dar o que eu tenho para o meu irmão. E abençoa essas roupas, esses alimentos. Fala, Deus, em nome de Jesus, quando essa roupa, esse alimento chegar nessa casa, para o qual o Senhor está determinando, que essa família receba a tua presença junto. Unge as roupas, unge a comida. Que essa comida, quando ela for servida numa mesa, que essas pessoas recebam a cura, recebam a restauração, que a tua presença esteja ali, que onde haja contenda, que esses itens, esses elementos sirvam como memorial para ti e que o espírito maligno daquele lugar saia por causa da tua presença, por causa do teu óleo naquele lugar. Amém, gente? Amém. Gente, isso é muito sério. Meu Deus. Amém, glória a Amém. Deus. Falou Senhor da comigo hoje, glória. porque tô separando as roupas aqui para doar mesmo, irmã Cláudia. Aleluia, amada. Aí, eu fui Aleluia. num culto semana retrasada na igreja da minha nora, e eles estão ampliando o templo, né? Uhum. E aí vão fazer um templo gigante mesmo, maravilhoso. Acho que só a obra parece que é 6 milhões. Uau. Aí eles estão arrecadando, né? Fundos e tal. E aí eu coloquei no meu coração, falei, vou separar umas roupas lá na loja para doar. Só que você sabe como é que é o tempo corrido, né? Mas aí foi mais uma confirmação, né? Deus tocou no meu Amém, amiga. coração para eu poder doar e eu falei que vou doar, mas assim, não dei prioridade, né? Era para Uhum. ter no mesmo dia, no outro dia já separar, mas é isso mesmo, a gente tem que realmente dar o que tá, né? O que tá Sim, sobrando, né? Para que venha o novo, né? é isso mesmo. Amém. E o Senhor vai abençoar você grandemente. Amém, glória a Amém? Deus, eu creio, tô precisando de Amém, bênçãos. amada. Vamos orar. Mai, fala, minha linda. Ai, gente, tô aqui, que vim agora abrir o armário, porque, Cláudio, você falou comigo num ponto específico, que esses dias eu tava assim, eu tenho umas roupas aqui que eu tô pensando em dar, mas eu falei, acho que eu não vou dar não, porque eu tô muito magra, eu vou dar uma engordadinha, e aí é umas calças que eu costumo usar pra ir pro trabalho. Eu falei, então acho que eu vou deixar essas calças aqui, porque eu dou uma engordadinha, eu já tenho calça. E você falou, o Senhor é tão assim maravilhoso que ele usa até com palavras específicas pra falar com a gente, né? E aí, conforme você foi falando aqui, eu falei, gente, eu vou agora abrir esse armário, já vou separar essas calças agora. Tô eu aqui com as calças em cima da cama, aqui já separando. Glória a Deus. Eu acho que a Brendinha quer falar aqui alguma coisa também, parece. Brenda, pode falar, que sua mão tá levantada? Sim, quero falar. Quero sim. Vocês estão ouvindo, gente? Sim, amada. Ah, tá. Na verdade, é uma experiência que eu tive com Deus. Já tem uma semana. E
Na verdade, eu nem tinha contado para Flavinha essa experiência que eu tinha com Deus, porque eu pensei que ela ainda dava o devocional na quarta-feira, né? Aí eu falei assim, então vou deixar para me contar na quarta-feira, no dia que ela dá o estudo. E nessa experiência que eu tive com Deus, eu tive uma visão com a netinha dela. E foi assim, já tem uma semana isso. Semana passada, quando eu comecei meu tratamento, eu passei no psiquiatra e eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. E aí, eu não sei se vocês sabem, quando a pessoa ele tem transtorno de ansiedade, vem os picos, né? Assim, às vezes a pessoa tá bem e de repente vem aquela ansiedade muito rápida. Então, assim, é uma coisa que é incontrolável. A pessoa que tem um transtorno, ele não consegue controlar quando a ansiedade vem, porque é rápido demais. E semana passada, eu moro com a minha avó, e nesse dia eu estava sozinha em casa. Geralmente, quando a minha avó sai, ela não demora muito. Mas nesse dia ela demorou bastante. E quando ela está aqui em casa, que eu tenho as crises, se ela estiver aqui em casa, ela tem como me ajudar, né? Mas nesse dia ela saiu e ela demorou muito. E eu estava aqui em casa sozinha. E isso foi à tarde. E aí veio de repente, vinha aqueles picos de ansiedade e é muito rápido. Só que quem tem um transtorno, ele sabe quando vai vir, porque ele sente que o corpo dele começa a ficar muito pesado e o coração bate muito acelerado. E aí eu senti quando ia vir. E foi muito rápido. E quem tem não consegue controlar, né? Você só consegue controlar quando você já está tomando a medicação. E eu não estava tomando medicamento ainda. E aí foi muito rápido. E aí eu comecei a sentir meu corpo muito pesado e eu comecei a tremer, porque geralmente é assim, quem tem a ansiedade generalizada, que é meu caso, você treme o corpo todo. E aí eu lembrei daquela passagem da Bíblia que fala que entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus. E aí, como eu estava sozinha, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Minha avó não está aqui para me acudir. E nessas horas você só tem a Deus a clamar, você não tem mais ninguém. E aí eu entrei pro meu quarto, aí eu fechei a porta e ajoelhei e comecei a falar com Deus. Só que eu estava tremendo muito, então os meus joelhos não conseguiam ficar firme no chão, porque eu estava tremendo demais. E eu comecei a orar, mas como eu estava muito nervosa e o meu corpo estava muito trêmulo e o coração muito acelerado, eu não consegui orar direito. Aí eu levantei e comecei a pedir a Deus misericórdia, para Deus tirar aquela ansiedade do meu corpo. E aí eu fui para a sala e liguei um hino, porque eu acredito muito no poder da adoração, né? Porque eu sei que o louvor ele tem o poder de quebrar cadeias. E eu liguei o hino na sala e comecei a louvar, mas ainda assim eu estava muito nervosa e eu não conseguia adorar a Deus direito. E eu falei, meu Deus, misericórdia, assim, o que que eu vou fazer? Porque eu já estava passando mal mesmo, já estava bem nervosa. E aí, foi incrível, irmãos, que de uma hora para outra, foi muito rápido. Eu fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, vinha na minha mente a imagem perfeita da netinha de Flavinha, a bebê. E nessa imagem, eu estava segurando ela no colo.
E o mais incrível, irmãos, é que eu não conheço a criança. Eu não conheço a bebê pessoalmente, eu nunca vi. Eu só conheço a bebezinha por foto, porque às vezes eu vejo Flavinha postando uma foto dela no Instagram. Eu nunca vi ela, nunca vi, irmãos. E quando eu fechei os olhos, foi de repente, eu vi a imagem perfeitinha da criança. E ela no meu colo. Irmãos, diante de Deus, foi mesmo que a ansiedade evaporasse do meu corpo. Ai, que lindo. Foi É uma Deus coisa, colocando um bebê aí para te confortar, Brenda, né? foi uma Isso coisa sobrenatural. E eu falei, Deus, eu não entendo porque eu orei ao Senhor, eu coloquei os hinos, comecei a louvar, mas a ansiedade não parava. E quando eu fecho meus olhos, que aparece a imagem daquela bebezinha perfeita, do mesmo jeito que ela é, a ansiedade evaporou do meu corpo. Foi muito rápido. Foi uma coisa tão rápida que eu falei, meu Deus, eu não entendo por quê, Senhor, porque eu nem conheço essa criança. E aí, na mesma hora, é como se Deus falasse assim comigo no meu pensamento, que Deus, ele ama os pequeninos. Tem aquela passagem que Deus fala, né? Que Deus, ele ama as crianças. E a criança, ela, por ela ser uma bebezinha, ela é inocente, é, tem doçura, não tem malícia, não tem maldade. Então, eu acredito que Deus usou aquela bebê que eu nem conheço para poder tirar todo aquele peso do meu corpo. Mas foi incrível, irmãos, incrível. Eu vi a imagem da criança perfeita, até a roupa que ela estava usando. E aí foi mesmo que tirar do meu corpo, assim, evaporou. Na mesma hora eu senti uma leveza tão grande no meu corpo. Foi muito rápido, foi uma coisa momentânea. E eu senti o meu corpo tão leve. E aí eu não tinha contado essa experiência para a Flavinha ainda. Eu falei assim, vou esperar ela o estudo na quarta-feira, que aí eu conto. Então, assim, às vezes Deus faz coisas que a gente não tem explicação, né? Deus usar uma bebezinha assim que eu nunca vi para poder me ajudar. Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Bênção. Brenda, como eu fico feliz de ouvir você, minha linda. Você fez muita falta aqui, viu? E você vê só, Deus usa pessoas improváveis para nos acalmar, para falar conosco, né, Flavinha? Olha que honra para você, minha linda. Sim. Nossa, gente. Eu estava pensando aqui que Maria Júlia vai fazer aniversário, né? Dia 16, dia 15, 16. E ontem minha nora postou umas fotos lindas dela que tirou no estúdio. E Brenda nem viu essas fotos ainda. Então, assim, Deus realmente, ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Ele conhece os nossos corações. E ele envia pessoas, né? Envia anjos, né? Para nos consolar, nos confortar. E eu estava pensando, quando você falou, eu também tive fazendo uma orientação vocacional numa escola, e eu estava fazendo orientação vocacional com um rapaz, né? De 15 anos. E aí, após terminar, né, eu sabia que ele era evangélico também, e que a gente conversou. Ele falou que já tinha tentado suicidar já umas 3 vezes e tal. E aí, no final, né, eu agradeci, né, pela participação dele, e aí eu falei que Deus iria abençoar ele, né, Deus conhecia os planos na vida dele, né, os pensamentos dele. E aí ele começou a profetizar na minha vida. Olha só, um menino Uau. de 15 anos. A gente estava numa sala com a turma, né, da faculdade, que a gente estava fazendo orientação vocacional com os alunos do ensino médio de uma escola. E o menino pegou na minha mão assim, e Deus começou a falar comigo tremendamente. Eu falei, meu Deus. Uau. Eu só comecei a chorar. Eu falei, meu pai. Então, assim, Deus usa, né, os pequeninos, e ele usa quem ele quiser. Então, assim como Deus, né, se apoderou ali de Davi, né, para poder ele
ser um rei, né, no futuro. Então eu creio que Deus ele usa pessoas, né? Ele usa quem ele quiser, né, para poder falar conosco, para Sim, é nos dar uma verdade. palavra de conforto, de alegria. E é muito maravilhoso a gente saber que temos um Deus, que temos um Espírito Santo, né, para estar conosco em todo o tempo, né? E, Então ali a gente vê que Davi, né, ele foi humilde, né? Ele serviu ali o rei. E na uhum, verdade ali, pelo que a gente entendeu ali ele nem sabia, né, que ele iria, ele foi ungido, mas Samuel falou, não falou, né, que ele iria ser o futuro rei. Samuel ungiu ele, né, escolheu, ele foi um escolhido de Deus ali, né. uhum, Ele naquele momento ali, ele não sabia, ele só sabia que ele recebeu ali o Espírito de Deus e que Deus iria capacitar ele, né, para exato. ele ser um futuro rei, né. Não, e tem mais, né? Amém, glória a Deus. Ele foi chamado para tocar harpa. Então ele pegou a harpa dele, Isso, botou embaixo do braço e foi. Só que quando ele chegou lá, que ele se sim. apresentou para o rei, ele passou a trabalhar com Saul, e Saul gostou tanto de Davi que tornou Davi o seu escudeiro. Ou seja, já recebeu uma promoção. Então, para vocês aqui, Uhum. amados, para todos nós, fica esse desafio do dia. Eu gosto de dar desafios. Não se apegue somente àquilo que você sabe fazer. Esteja preparado e preparada para fazer tudo aquilo que Deus quer de você e que você faça, porque quem capacita é Deus. Deus nos dá sabedoria, inteligência, vigor, força, autoridade, autonomia. Deus nos dá cura, Deus nos dá livramento. E Davi já foi promovido logo que chegou, né? O rei lá gostou do menino. Sim. E Saul, olha só que coisa, né? Ele era rei. Ele mandava no pedaço. Mas como ele gostou muito de Davi, querendo que o menino ficasse trabalhando com ele mandou falar com Jessé, para falar, ó, Jessé, tô gostando muito do garoto, viu? Gente boa, o menino. Então, eu queria saber, ele pode ficar trabalhando aqui comigo? Isso indica, gente, que independente do seu cargo, nós precisamos ter a questão do respeito pela outra pessoa, respeito pelas autoridades. Porque Jessé era o pai de Davi, Davi era menor, ele era uma criança. E mesmo assim o rei mandou dizer para Jessé, olha, estou gostando do menino, tudo bem se ele ficar aqui? Então eu entendi que Saul deu E a uma Jessé a coisa, honra de pai, né? E aí, no 23, por exemplo, diz o seguinte, sempre que o Espírito da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi já tinha visão do negócio, né? Ele pegava a harpa e começava a tocar. Ou seja, ele estava constantemente ao lado do rei. Então ele ficava observando o rei, ele era um olheiro ali, olheiro do maligno, né? Olheiro do espírito. Via que Saul começava a sair dos trilhos, ele corria, pegava a harpa, porque ele falava, lá vem. E aí Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. É uma coisa muito confusa, né? A Brenda falou do louvor, e eu ia te falar exatamente isso, Brenda. O louvor, ele quebra espíritos malignos, ele quebra toda ansiedade, ele quebra todo mal-estar. Põe louvor e bota no volume alto mesmo e começa a andar pela casa e pula e dança, mesmo que você não tenha vontade. Porque se você sentar e deitar, o teu corpo começa a ficar entregue. Então, bora lá. E a gente está contigo, amada. Estamos em oração por você. Isso é uma fase. Viu, Brenda? Creia nisso. É uma fase. Se você precisar tomar medicação, você vai tomar sim, até que você sinta no teu coração e o Espírito Santo te fale, filha, tá tudo certo agora. O Salmo 22:3 diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita. Então você está triste? Bote um louvor. Está preocupado com finanças? Bote um louvor. Está preocupado com a família? Bote um louvor. Ouça louvores o tempo todo, se você puder. Deus habita no meio dos louvores. Salmos 34:1 diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo.
o seu louvor estará continuamente na minha boca. Pela manhã eu faço caminhada no parque aqui pertinho, e Deus me dá músicas. E eu vou andando pelo parque, não importa se a pessoa está pensando que eu estou falando sozinho ou não, é um problema dela, não meu. E eu vou falando, vou ali balbuciando uma música, palavras que vão surgindo de louvor e adoração, de gratidão. É a minha oração cantada. Pessoal, por aqui eu encerro o estudo do capítulo 16, mas eu vou deixar para vocês 2 artigos que eu li bastante ontem, porque a Bíblia ela não fala da mãe de Davi. E tem alguns estudiosos da Bíblia, e existe aí grupos divididos, é lógico, que levam em consideração o fato de Davi talvez ser um filho bastardo. Eu já ouvi falar sobre Já, isso. né? Que a mãe dos meninos não era a mesma mãe de Davi. Então eu tenho aqui 2 estudos que têm vertentes, algumas parecidas, outras coisas são um pouco diferentes. Eu vou deixar no grupo para que vocês leiam e vocês mesmas, ou mesmos, tenham essa revelação do que Deus coloca no coração de vocês. Davi era, sim, filho de Jessé, ponto, porque ele vem da linhagem de Jesus, tá? Então, ele vem da linhagem de Jessé. Mas aí, nesses estudos, vocês vão perceber que Jessé, ele pode ter assumido, eu vou adiantar um pouquinho o spoiler, uma viúva de Naás, porque tem versículos na Bíblia que fala, né, que a esposa de Naás teve 2 filhas, que são as filhas que a Bíblia fala que são irmãs dos filhos de Jessé. Então, entende-se que essa mulher, ela pode ter sido assumida por Jessé, que já veio com as 2 filhas, e com essa mulher ele teve Davi. Se for assim, eu acho que justifica bastante o fato dos irmãos mais velhos não irem com a cara do garoto, né? De deixá-lo sempre em separado. Mas vocês vão ver no texto, eu acho interessante vocês lerem para entenderem melhor aí o processo. Amém? Amém. Glória a Deus Glória a por Deus. cada uma. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, acho que a gente tem Só falar uma coisinha aqui, que às vezes a gente não se sente pronto, né? Não se sente qualificado, a gente se sente improvável, né? Mas Deus, ele vê o potencial dentro de cada um de nós, né? Então, assim como Davi, a gente precisa desenvolver, né? Esse coração que busca a Deus, que agrade a Ele, né? Porque o Senhor, ele vê o nosso futuro, né? Ele tem pensamentos bons a nosso respeito, né? E às vezes a gente pode se sentir improvável, mas é a gente que Ele quer usar. Então, assim, que cada um de nós, né, possamos estar refletindo aí na história de Davi, que ele era um moço, ele era um improvável, né? Ele estava no campo, ele estava sendo um pastor de ovelhas, mas Deus não escolheu os irmãos dele que eram altos, bonitos, né? Deus, ele viu o coração, ele vê o coração de cada um de nós. Então, que possamos, né, estarmos alinhados, né, com o Senhor sempre, para que ele possa usar a nossa vida de maneira que agrade a ele, para um propósito maior. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmã Cláudia, Oi, meu amor. eu queria pedir oração pela minha avó, porque ela já tá perto de viajar, né? Então, eu Uhum. queria pedir oração pela viagem dela. Amém. Vamos orar sim. Alguém mais? Amém. Então vamos orar. Brenda, saiba, minha linda, que você está sempre nas minhas orações, viu? O Senhor é contigo por onde você andar, por onde você andar. Amém? Amém. Amém. Paizinho, como nós te adoramos, como é gostoso, Senhor, confiar na tua presença diária, como é gostoso saber que o teu óleo está sendo derramado sobre a nossa cabeça todos os dias, que a tua unção está sobre nós. Como é bom saber que a tua presença nos segue, que a tua presença, Senhor, está conosco por onde formos, que nós continuemos todos os dias sendo usados por ti, Senhor, nas nossas palavras, nos nossos gestos, no nosso caminhar, que as nossas ações, Senhor, que elas falem
diretamente de quem o Senhor é. Que a tua presença em nós, Senhor, seja tão marcante que as pessoas, ao estarem perto da gente, sintam pelos nossos poros o fluir do teu Espírito Santo. Que a nossa presença, Senhor, que nós sejamos ali representantes do reino, e que onde nós colocarmos os nossos pés, o maligno entenda imediatamente que não tem lugar para ele, e ele bate em retirada. O Senhor já nos deu poder e autoridade. O Senhor já nos deu toda a instrução de como devemos caminhar nesse mundo, como devemos agir diante das dificuldades, diante das enfermidades, diante dos desafios do dia a dia. O Senhor já nos deu poder e autoridade. Por isso, nós vamos declarar com a nossa boca que só Jesus Cristo é o Senhor. Que só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. E que a gente possa ser mesmo ponte. Que nós sejamos sal e luz. Que nós sejamos, Senhor, o luzeiro para essas pessoas que não te conhecem. Que elas tenham, Senhor, essa emoção, essa sensação, esse sentimento de que a mudança chegou quando nós estivermos ali representando o teu reino, que nós não busquemos, Senhor, um mas, que nós não busquemos um daqui a pouco, agora eu estou ocupado, depois eu vejo, mas que seja o agora, Senhor. Porque a tua presença, Senhor, é maravilhosa e os tempos estão encurtando, Jesus já está voltando, falta pouquíssimo tempo, Pai, e que esse tempo nós sejamos usados para falar de Ti, e que vidas sejam salvas, que pessoas sejam restauradas, que os demônios batam em retirada, em nome de Jesus. Porque o Senhor já derramou o seu Espírito sobre nós, e nós somos gratos por isso, Pai. Obrigada por esse dia, obrigada por cada família aqui representada. Nós te pedimos em especial pela vovó da Brenda, que está com essa viagem, Senhor. Que o Senhor seja sobre ela em todo o tempo, em todo o caminho, em todo o processo que ela vai passar. Que ela seja, Senhor, bênção naquele lugar. E que o seu nome venha a ser glorificado em todo o tempo. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Bom dia. Deixei lá no grupo, tá bom, pessoal? Os estudos, Amém, então, Jesus abençoa. usados. Seja bem-vindo, João. Muito obrigada, viu? Oi. Amém. Amém. Que Deus abençoe. É a primeira vez um que você ótimo participa? dia. João Romário? A segunda vez. Ah, que bom. Que bênção, viu? Seja bem-vindo. Deus abençoe. Amém, obrigado. Tamo junto. Amém. Bem-vindo. Bom dia, bom dia. Orais um pelos outros. Continue orando por mim, eu oro por vocês. Amém? Amém. Brenda, em oração. Amém. Amém. Bom dia, Amém. até amanhã.